Ok, então boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Essa aula é exclusiva para profissionais da educação. Nós vamos falar de sucesso profissional com qualidade de vida. Então, a grande pergunta que nós vamos responder nessa noite é: como destravar o seu sucesso profissional e conquistar qualidade de vida, tornando-se inspiração neste ano de 2023? Cada um de vocês que entrou aqui provavelmente já acessou minhas redes sociais, viu os anúncios, entrou no grupo e deve ter sentido um chamado para participar dessa aula pelo tema. Então, permaneçam até o final, que essa pergunta aqui, com certeza, ela será respondida até o final. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você falhou ao tentar vencer a frustração profissional no passado, não é culpa sua. Escrevam para mim aí no chat, no bate-papo, né? Quantos anos de profissão vocês têm? É só para eu ter uma noção aqui. E também vocês podem me dizer qual a atuação de vocês hoje, qual a função que vocês exercem. Se é professor dos anos iniciais, anos iniciais da educação infantil, anos finais, né, ensino médio, graduação, se é na pós-graduação, se você trabalha na gestão de escola. Vamos lá. 25 anos, professor do ensino médio. Ok. 25 anos. 25 anos de profissão, né? Eu tenho um pouquinho mais já. Vamos lá. Mais alguém gostaria de comentar? Fui diretora por 9 anos, certo? Talvez vocês possam me dizer o estado do qual vocês estão falando também. Bahia. Ok. Não sei se vocês sabem, eu estou em Santa Catarina, numa cidade chamada Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale do Itajaí. Então vamos lá, existe muita informação e muitos mitos sobre esse assunto que fazem a gente ficar confuso. Esse assunto de sucesso profissional, né, para profissionais da educação. Então nós vamos quebrar esses mitos hoje. Vamos lá. Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir alcançar os resultados que sonhava com a profissão, eu quero te convidar a colocar essa preocupação de lado por um momento. Você consegue fazer isso. Você só precisa de uma abordagem robusta e de um acompanhamento verdadeiro. Silvia respondendo, 15 anos na educação infantil e fundamental, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Silvia, pessoas de lugares bem diferentes, né? Do Sul, do Nordeste. Legal. O modelo educacional vigente e o próprio governo parece não querer que você saiba disso. Se alguma vez você pensou que o governo e o modelo educacional vigente não estão preocupados em favorecer o seu sucesso profissional, você está certo. Eu aqui me comprometo 100% com os seus resultados, pois eu já estive na sua pele. E hoje a minha missão é ajudar profissionais da educação a conquistar o sucesso na carreira com qualidade de vida, desenvolvendo uma postura sistêmica e evolucionária, que eu vou explicar um pouco mais ao longo da aula que postura é essa. Então é para isso que estamos aqui hoje. Eu sei que você tem o sonho de impactar positivamente a vida dos estudantes e se sentir realizado como educador, podendo desfrutar da vida e da profissão de uma forma mais leve. E eu quero te mostrar como fazer isso acontecer nesta aula exclusiva. Enviei uma pesquisa para vocês essa tarde, e nesta pesquisa eu constatei que, para a maioria das pessoas que responderam, quando pensam em sucesso profissional, sendo professores, profissionais da educação, pensam em transformar a vida dos estudantes, dos alunos, pensam em novas habilidades, em como trabalhar melhor, né? Novas habilidades, competências, como trabalhar melhor, como exercer melhor a profissão, pensam numa melhor remuneração e pensam em cumprir metas, objetivos, planos. Então, basicamente, foram essas respostas que vieram com relação a sucesso profissional.
Se alguém de vocês tem uma outra ideia de sucesso profissional que vai além destas que o pessoal respondeu hoje no questionário, vocês podem colocar aí para eu saber também o que vocês pensam sobre isso. Vamos continuar. Então, o meu objetivo com vocês aqui hoje qual é? Ajudar dois tipos de profissionais da educação. Primeiro tipo, profissionais iniciantes que vão conseguir aprender algo que não é ensinado nas licenciaturas e nem pelos colegas de trabalho mais experientes. Eu diria que nem nas licenciaturas, nem na pós-graduação, porque o que eu vou trabalhar com vocês é uma abordagem diferente, nova e transformadora, mas que não é as teorias e práticas ou metodologias que a gente aprendeu nas aulas da universidade, né, dos cursos de licenciatura, ou que a gente vê em qualquer formação continuada. É algo é, bastante diferente e que vale a pena vocês ficarem e acompanharem para entender melhor. Já profissionais, né, ou pessoas mais experientes vão conseguir adequar sua postura aos desafios do sistema educacional atual, muito diferentes daqueles que você aprendeu a dominar nos primeiros anos da profissão. Nos próximos 45 minutos, o meu objetivo é te mostrar que desenvolver uma postura sistêmica e evolucionária é a chave para destravar os seus resultados profissionais e ganhar qualidade de vida. E eu vou te mostrar uma abordagem que vai tornar simples a sua jornada até o resultado. É uma abordagem que, além de simples, você vai aprendendo aos poucos a mudar a postura interna em relação aos desafios que você tem na profissão e na vida. E a partir dessa mudança de postura interna, a vida e a profissão vão ficando mais leves e você vai vendo o seu sucesso destravando pouco a pouco e os resultados chegando, resultados cada vez melhores. O meu método se baseia em uma abordagem que tem sido muito efetiva e vem sendo adotada em escolas de vários países, a educação sistêmica. Não só, eu não me baseio só na educação sistêmica, mas ela é uma boa base para o meu trabalho, é o que inspirou o meu trabalho. Com ela, os profissionais que atuam na educação podem assumir uma postura mais produtiva, mediar melhores conflitos e ter um melhor entendimento de si e do mundo, o que definitivamente reflete na melhora dos resultados profissionais e na qualidade de vida do educador como um todo. Histórias aqui não faltam. Então, vamos a um pouco de histórias agora sobre isso. Eu vou começar falando da minha própria jornada. Entusiasmado pela causa educacional, além de experiências na rede privada, eu trabalhei na mesma escola pública por 26 anos. Alguns deles em cargos de gestão. Então, eu comecei, né, aos 15 anos como bolsista, trabalhando na secretaria da escola, ajudando o pessoal da escola. No ensino médio, no final do ensino médio, eu decidi que eu ia ser professor. Entrei no curso de letras no ano seguinte, e no ano seguinte eu já estava trabalhando como professor na escola. E nessa escola eu fiquei, então, por 26 anos, mas, paralelamente a isso, eu continuei estudando, continuei fazendo outras formações, e trabalhando também na rede privada, em outras escolas da rede pública, mas nesta escola específica, né, eu fui desde bolsista, como eu falei, secretário da escola, professor de algumas disciplinas diferentes, no começo disciplinas que eu completava carga horária e mais tarde a disciplina no qual me efetivei, que era inglês, depois trabalhei um tempo com português, fiz complementação em língua espanhola, atuei um tempo como professor de língua espanhola, fui assessor de direção por 2 oportunidades, uma 1 ano e na outra 2 anos, e depois fui diretor da escola por 3 anos. No final da direção da escola, né, eu fui para o mestrado e aí voltei para a escola e fiquei mais um tempinho. Com o tempo, conforme as dificuldades no trabalho e a indignação com o sistema cresciam, a minha vida pessoal se tornava cada vez mais pesada.
Então, eu não sei se acontece, ou já aconteceu com vocês, mas é bem provável que quem já tem aí uma caminhada na carreira na educação deve ter percebido, ou sentido, ou vivido algo parecido comigo, de que entrou muito entusiasmado, cheio de sonhos, de vontade, de disposição, e com o tempo, as dificuldades do sistema e a indignação que a gente, conforme a gente vai compreendendo o sistema educacional, compreendendo cada vez mais a função do professor, o efeito que a gente faz na vida dos alunos e as travas que a gente tem dentro da escola e do sistema educacional, a gente acaba levando para a vida pessoal algumas dificuldades emocionais, né, até de saúde, cansaço, estresse, frustração e assim por diante. Então, com toda essa experiência, né, com essa experiência vivida, eu acabava não conseguindo ser o pai e o marido que eu desejava, e os conflitos internos, eles acabaram me assombrando cada vez mais. E o tempo estava passando e eu via que eu não alcançava a realização que eu buscava. Eu estava perdendo a força. Tanto que nos últimos anos, né, na escola pública, né, eu estava muito desanimado, até achava que eu iria desistir da profissão, que eu não servia mais para professor, eu não sabia o que eu ia fazer. Me sentia realmente perdendo a força, que foi dessa forma que eu acabei saindo da direção da escola. As coisas só começaram a melhorar quando. Espera aí um pouquinho. As coisas só começaram a melhorar a partir de um processo terapêutico, quando eu fui buscar terapia para minha filha, né? Porque ela estava com uma questão e a gente foi em busca, eu e a minha esposa. E é claro que quando a gente busca terapia para os filhos, eu tenho sempre falado isso, normalmente nós descobrimos que quem está precisando somos nós. E eu acabei aprendendo muita coisa sobre mim mesmo, me conhecendo melhor, entendendo o que estava enrolando, o que estava travando a minha vida, o que me fazia sentir frustrado, não realizado, sem força. E o que me ajudou, então, foi o conhecimento sistêmico, principalmente através das constelações, que são constelações familiares e sistêmicas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre constelações, mas foi nesse ponto das constelações que eu senti que realmente a minha vida começou a ganhar um outro rumo. Então, desenvolver uma nova postura a partir do conhecimento sistêmico me levou a compreender os meus papéis na família e no trabalho. Assumindo um novo lugar nas relações, enquanto a vida profissional foi sendo ressignificada e alinhada com o meu propósito, algumas questões familiares que estavam travadas foram se desenrolando. Então eu comecei a perceber que eu estava de volta mais forte, que eu estava voltando a ter entusiasmo pelo trabalho, que eu estava melhor em casa. Começamos a ter novas ideias para como melhorar as questões da família, do lugar onde a gente morava, e várias mudanças dali para frente foram sucedendo na minha vida. Eu fui recuperando a minha força, então, e conquistando equilíbrio e mais qualidade de vida. E eu descobri que, com a postura sistêmica, é possível evoluir e provocar evolução no sistema. Eu chamei esse processo, né, de evolucionar. Então, foi lá em 2020 que eu criei esse método com base na minha experiência pessoal, na experiência de mentoria que eu comecei a fazer trabalho de mentoria orientando, né, mentorando primeiro uma diretora que tinha acabado de assumir a direção de uma escola, e a partir dessa mentoria com essa diretora, eu fui tendo as ideias, refletindo sobre a minha caminhada, o meu processo, lendo e pesquisando muito sobre desenvolvimento pessoal. Eu estava, no momento, terminando um curso de constelação familiar, já era constelador, e acabei, então, desenvolvendo esse método chamado evolucionar. De lá para cá, eu tenho adotado essa postura sistêmica e evolucionária como um estilo de vida e no trabalho, compartilhando esse novo olhar para muitas pessoas, entre elas professores já formados ou em formação e gestores escolares. Então,
essa postura que eu digo evolucionária é a mesma postura que hoje eu levo para as minhas aulas na universidade, onde eu trabalho no curso de letras, agora também no curso de administração, como professor de inglês, no curso de letras, como professor de língua inglesa, de estágio, acompanho os alunos no estágio, visito as escolas, oriento a pesquisa de estágio, o trabalho de estágio, né? E é a mesma postura também que eu adoto na minha vida e no meu trabalho aqui da Evolucionar, que é, né, uma empresa que eu criei justamente para levar esse desenvolvimento pessoal para mais pessoas, principalmente profissionais da educação, e, consequentemente, para os estudantes, né, para estudantes de diferentes níveis, porque através, né, dos profissionais da educação, eu alcanço também a mudança de vida e de postura nos estudantes. A partir da minha experiência, dos meus alunos e mentorados, eu posso afirmar que quando você encontra o seu lugar no mundo, você consegue força para assumir uma postura nova diante da vida e os seus resultados melhoram continuamente. Então, eu comecei esse trabalho em 2020 e eu posso dizer que todos os meus mentorados que fizeram os processos do início ao fim comigo tiveram grandes resultados, né? Essa diretora que eu falei que foi a primeira continua ainda na direção, tem muito bons resultados, né? Eu já atendi com mentorias individuais alguns diretores de escola, alguns professores e também pessoas que não são da educação, às vezes me procuram e eu também faço o trabalho de consultoria e de mentoria. Hoje eu tenho clientes também que são empresários, né? Porque quando a gente trabalha sucesso profissional e qualidade de vida, muitas pessoas também se identificam e acabam tendo grandes resultados também. Mais forte, mais equilibrado, autoconfiante e realizado profissionalmente, você é capaz de estar cada vez melhor em outras áreas da vida. Ou seja, você vai estar melhor além do trabalho, né, além da profissão, você se torna um marido, uma esposa melhor, um companheiro, né, namorado, sei lá, melhor. Você se torna um pai, uma mãe melhor. Você se torna um filho, uma filha melhor. Você se torna mais forte dentro do seu sistema familiar, no seu lugar, no seu propósito de vida. Você sabe o que você quer. Você começa a acreditar mais nos seus sonhos, você segue para o mais, como nós falamos dentro da sistêmica. Então, é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, como fazer isso. Então, os 3 segredos que eu vou revelar nesta aula. O primeiro deles, como você pode promover um ambiente leve e seguro para a convivência e o desenvolvimento, onde cada um se sinta respeitado em suas diferenças, fazendo somente pequenos ajustes na sua postura pessoal e profissional. Quando eu digo pequenos ou alguns ajustes, é porque realmente, a partir do momento que você compreende algumas coisas, você já vai para o trabalho, para a vida, para as relações, você já se olha também com uma nova postura. Você começa a se sentir uma pessoa mais forte e diferente. Quer dizer, você começa a acreditar que você pode desenvolver e ir no máximo do seu potencial. Segundo segredo, como profissionais da educação, com dificuldades de posicionamento, podem aprender a destravar o seu sucesso profissional sem tanto esforço físico e emocional e sem a dependência de apoio externo, fazendo apenas o seu real papel. Então, aqui no sentido de tornar os profissionais da educação mais bem posicionados na vida e na profissão, tendo menos desgaste. Porque o que a gente vê hoje, a maioria dos profissionais da educação doentes ou com grandes desgastes físicos e emocionais, né, pelos esforços no trabalho, né, pelas dificuldades no trabalho. Como promover e engajar, esse é o terceiro, então, segredo, como promover e engajar os alunos nas aulas, melhorando os resultados de aprendizagem, usando o conhecimento e a experiência que você já possui, sem depender de mais formações.
Isso por quê? Porque muitas vezes o profissional da educação, ele já tem um currículo enorme e ele sempre continua indo para a sala de aula ou para o seu trabalho na gestão ou em qualquer área que ele atue dentro da educação, em qualquer campo da educação, e ele, dentro de si, ele sente que ainda não é bom o bastante, que não é bom o suficiente. Sim, eu sou um defensor da aprendizagem ao longo da vida, de que nós não estamos prontos e que nós temos que aprender continuamente. Mas o que eu falo aqui é de diminuir ou eliminar aquela sensação de que eu ainda não tenho condições de fazer um bom trabalho, de ter bons resultados, porque eu não sou bom bastante, então eu tenho que continuar fazendo muitas formações, em busca de muitos cursos, porque eu não sinto que eu estou preparado. E a melhor postura é o contrário. É eu sentir que eu estou preparado, né, que eu posso fazer um bom trabalho, mas mesmo assim ir em busca de aperfeiçoamento para me tornar ainda melhor, para eu me superar. Mas enquanto eu fico com a crença de que eu preciso muito mais para dar conta, é porque eu ainda tenho alguma coisa dentro de mim que não me fortalece o suficiente. E a gente vai falar sobre isso. Então, o segredo número um: como você pode promover um ambiente leve e seguro para a convivência e o desenvolvimento, onde cada um se sinta respeitado em suas diferenças, fazendo somente alguns ajustes na sua postura pessoal e profissional. Então, eu vou dar alguns passos. O primeiro passo: compreender que toda dificuldade, todo fracasso ou todo mau comportamento tem relação com a fidelidade ao sistema familiar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que você tiver um aluno, uma aluna, um estudante, que não corresponde ao que se espera dele pela idade, ou que não se sente capaz, ou que está indisponível para aprender, ou que tem um comportamento complicado em sala de aula, ou que os resultados são muito insatisfatórios, ou que simplesmente se nega a fazer qualquer coisa, por trás desse estudante, nós temos toda uma história familiar, nós temos todo um sistema que que trava esse processo nele, que não permite que ele olhe com disponibilidade para o professor, para a educação, para aquilo que está sendo oferecido. E aí é como se ele se fechasse. Então, e muitas vezes, na maioria dos casos, tem uma lealdade, ou tem uma questão familiar aí por trás, de uma repetição de algum tipo de padrão. Ou ele está preso em algum emaranhado, algum emaranhamento sistêmico da família dele. Algo que lá na família dele não deixa com que ele esteja disponível, com o coração aberto e disponível para o professor, para a escola e para aprender. Se eu estiver falando qualquer coisa que é muito estranho para vocês ou difícil de compreender, vocês interajam aí comigo, façam perguntas, tá? Que eu terei o maior prazer em responder e trocar uma ideia com vocês. Ok? O segundo passo: desconstruir a ideia de aluno ideal. Ou seja, reconhecer que cada aluno tem direito igual de pertencer, mesmo que algo nele o incomode ou que não atenda às suas expectativas. Então, eu trabalho muito com os profissionais da educação, e eu já trabalhei muito isso em mim, que hoje isso já está bem tranquilo dentro de mim, a desistência de esperar pelos alunos ideais. Porque quando nós criamos expectativas de alunos ideais, nós muitas vezes nos bloqueamos para os alunos reais que nós temos diante de nós. Então, imagine que eu vou assumir uma determinada turma e que antes de começar com essa turma, eu já crie na minha mente uma expectativa de um aluno perfeito ou ideal, como eu gostaria que fosse. E aí, essa expectativa muitas vezes é baseada no que os meus professores falavam lá atrás, no que exigiam de mim, no tipo de aluno que eu fui, ou naquilo que a escola valorizava no meu tempo.
E aí eu crio um modelo de aluno ideal que dificilmente eu vou encontrar hoje quando eu vou para a sala de aula, dos tempos atuais. Resultado, eu encontro uma turma de 20, de 25, de 30, 40 alunos, eu olho para cada um desses alunos e eu me decepciono, eu me desanimo, eu me desacredito, ou eu olho para eles e penso, meu Deus, como eu vou conseguir levar essa criança, esse estudante, desse ponto onde ele está, até lá, porque o ideal está tão longe. Então, na verdade, a proposta aqui é que você desista dessa ideia de aluno ideal e comece a olhar para o aluno real. Cada aluno que você tem é um aluno que tem direito de estar ali, direito a pertencer à sala de aula, direito a aprender, direito a estar nesse sistema. E ele não está ali para atender às expectativas de nenhum professor e nem da escola. Ele está ali para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Então, qual é o caminho? Eu vou lá no ponto em que o estudante está e a partir daí eu ajudo ele a ir para o mais, independente do lugar onde ele se encontra. E aí eu vou chegar numa sala de aula com vários alunos e eu vou entender que cada aluno real está num ponto e é desse ponto de cada um que eu vou partir. E não do ponto do aluno ideal e não das comparações. Não sei se está ficando claro para vocês, se isso faz sentido. Procure autoconhecimento no terceiro passo, né? Procure autoconhecimento para identificar as causas das suas dificuldades de lidar com os alunos da atualidade. O que você pensa, sente ou faz que está dificultando a relação? Então, muitas vezes, e isso é um exercício que eu ajudo muito os profissionais da educação a fazerem, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Olhar para a minha experiência, para a minha prática, para aquilo que eu estou fazendo e buscar nessa minha experiência, nessa minha prática, no meu dia a dia, no meu comportamento, na minha postura, o que eu sinto e penso e faço que está dificultando a relação com o aluno. E aí vocês vão me dizer, né? Por que você está falando tanto? Talvez você esteja se perguntando, né? Por que você está falando tanto da relação do professor com os alunos? Porque dentro dessa postura sistêmica e evolucionária que eu estou propondo, só é possível levar o aluno para o mais quando o aluno se conecta com o professor. A gente pode dizer até que é uma conexão de coração para coração. Ou seja, quando o professor toca o coração do aluno, de alguma forma, seja através dos desafios, do conhecimento que ele está levando o aluno a buscar, da compreensão, de que ele empodera esse aluno, fazendo com que o aluno acredite no seu potencial, em si mesmo. Se de alguma forma ele consegue se conectar com esse aluno, acolhendo esse aluno, buscando esse aluno, a partir daí, então, começa a haver o processo. Antes disso, não tem como haver aprendizagem, entende? Toda vez que isso é quebrado, que há uma barreira entre professor e aluno, o processo ou ele não acontece ou ele é muito difícil, ele é muito árduo. E os resultados acabam sendo muito pequenos, insatisfatórios. Como eu descobri esse segredo, então? Eu mesmo gastei muito tempo e energia tentando formatar os alunos para que atendessem às minhas expectativas. Mas, na verdade, isso só me trazia cansaço e frustração. Pode perceber que você entra para a sala de aula numa luta diária de querer encaixar os alunos naquele seu modelo de aluno ideal. Você vai todo dia se desgastar, sofrer e vai ter pouco resultado. E eu tinha aprendido na minha própria vida de estudante um modelo de aluno ideal que estava na minha cabeça, mas que, na verdade, não existe. As coisas começaram a melhorar muito quando eu fui entendendo que não adianta eu preparar a minha aula para uma turma ideal, para os alunos ideais, porque quando eu fazia isso, eu estava sendo infantil. E eu tinha dificuldade de criar vínculos verdadeiros com os alunos.
Por que eu digo sendo infantil? Porque quando nós colocamos diante dos alunos, esperando que eles atendam a nossa expectativa, é como se o aluno tivesse que me agradar. É como se o aluno tivesse que me satisfazer. Como se fosse ele que tivesse que me servir. E aí eu estou numa postura e num lugar errado. Eu estou para servir o aluno. É ele que precisa de mim, ele que precisa do meu apoio, da minha aprovação, da minha confiança, do meu suporte, da minha orientação, da minha facilitação, da minha mediação, e não eu que preciso que ele atenda às minhas expectativas. Entende? Ir para o aluno dessa forma é se comportar como uma criança diante dos alunos. Uma criança carente que precisa que os alunos gostem de mim. Não é assim que funciona. Que os alunos sejam bons para mim, que os alunos atendam minha expectativa, que eles façam exatamente o que eu digo e sejam como eu quero que eles sejam. Isso só nos decepciona. Então, quando eu diminuí as expectativas e eu comecei a ir em busca do aluno onde ele estava, as coisas melhoraram muito. Então, você provavelmente está pensando aí que eu sou mais um querendo colocar a culpa em cima de você, certo? Bem, na verdade, eu estou falando é de responsabilidade. Não adianta tentar ficar achando culpados, porque se nós começarmos a achar uma lista de culpados, é isso que a gente está acostumado lá na sala dos professores, né? Começa a se discutir muitas vezes sobre o aluno, sobre a dificuldade do aluno, e aí vem uma lista de culpados. O professor do ano anterior, a escola anterior, a turma que ele estuda, os pais, a família e assim por diante. Não adianta tentar ficar achando culpados. Quando assumimos a nossa responsabilidade pelo que não está dando certo e buscamos uma mudança a partir de nós, todo o resto começa a mudar. Então, a minha proposta é, e tem funcionado para mim e para muita gente, parar de esperar que a mudança venha do outro e começar a mudança a partir de mim. E os resultados vêm sem sombra de dúvida. Preparados para o segredo número 2? Alguma dúvida sobre o segredo número 1? Alguém tem algum comentário para fazer? Pode ficar à vontade, senão a gente toca adiante. Vamos lá, então. Segredo número 2. Como profissionais da educação com dificuldades de posicionamento podem aprender a destravar o seu sucesso profissional sem tanto esforço físico e emocional e sem a dependência de apoio externo, fazendo apenas o seu real papel? Então, o primeiro passo para isso é encontrar o seu lugar de força na vida e na profissão, para deixar de querer salvar o mundo e mudar a vida dos alunos e de suas famílias. Foco no currículo. Então, aqui, né, a partir da sistêmica e a partir das observações dos fenômenos de sala de aula, da relação de professor e aluno, pode-se perceber que quando o professor tem dificuldades de lidar com as turmas e com os alunos, muitas vezes ele está fora do seu lugar de força. Muitas vezes ele está numa situação no próprio sistema familiar em que ele não encontra o seu lugar na família, se sente perdido, se sente ou excluído, ou fazendo demais, ou sente que tem muito peso na família, ou que ele está fazendo algo que não é papel dele, ou de repente sente-se sobrecarregado, ou sente que a família nunca o apoiou, ou que não tem esse suporte da família. Então, por uma série de razões, ele talvez não se sinta no seu lugar de força na vida. E assim ele vai para a profissão. Então, quando a gente coloca, por exemplo, numa dinâmica sistêmica, os professores para interagir, logo a gente percebe que quando o professor tem dificuldade para ir para o aluno ou para a profissão, ele tem algumas questões com a própria família que ainda ele precisa resolver.
E eu digo de certeza para vocês que quando a gente começa a compreender melhor o nosso lugar na família, isso nos fortalece, nós vamos para o trabalho mais leves, mais fortes, mais felizes, mais entusiasmados. E aí tem uma questão também que é o lugar na profissão, né? Muitas vezes nós vamos para o trabalho, quando eu não estou bem no meu lugar na família, por exemplo, se dentro da família eu faço um papel de salvador de todo mundo, de repente eu vou lá para a escola, eu entro na escola, na sala de aula, e eu quero salvar a vida de todas as crianças. E aí eu começo a me envolver, por exemplo, com questões da vida emocional, social, né, das questões familiares do aluno, dos próprios traumas, etc. Não que eu não possa conhecer e que eu não possa me conectar com isso ou me comover com isso, né, ou ter compaixão do aluno por isso. Mas alguns professores acabam assumindo uma postura de querer ser o grande salvador do aluno e nessa intenção acabam julgando ou diminuindo a importância dos pais ou da família dos alunos. Ah, mas ele é assim, coitado, porque a família dele é assim, porque os pais são desse jeito, porque não dão conta, porque não fazem tal coisa. Ou você olha para o aluno com pena, como se ele fosse um coitado. Com essa postura, você acaba como se quisesse estar no lugar do pai e da mãe, se achando melhor do que o pai e a mãe do aluno. Dessa forma, a família do aluno acaba se afastando e o aluno também acaba se afastando né, de coração do professor. Por quê? Porque ele percebe que o professor não aceita bem direitinho ele como ele é. Lembrando que cada aluno chega na escola com uma bagagem invisível. Cada aluno chega na escola com uma história, com uma trajetória de vida, com programações, com traumas, com experiências que ele traz da vida dele, do ambiente familiar, e eu não tenho como, enquanto professor, dar conta de tudo isso. Quando eu me coloco no lugar de querer dar conta de tudo isso, eu me mato de trabalhar, de me esforçar, de me entregar e eu não tenho o resultado que eu espero, porque eu estou esperando demais de mim mesmo. E eu acabo me cansando demais, me frustrando demais e adoecendo. Certo? Tem uma frase sistêmica que a gente diz: eu sou apenas o professor. E se o professor der conta bem certinho do seu trabalho de professor, né, se a gente for ler as competências e habilidades que estão lá nos documentos oficiais e a gente ir em busca disso, já é muito trabalho. Já é muito trabalho. Eu não preciso querer ser pai, mãe e salvador de aluno nenhum. Então, por isso que eu digo, foco no currículo, que já é o bastante. Porque muitas vezes a escola pública, principalmente, não oferece nem isso. Né? Passo número 2, parar de julgar as histórias dos alunos e de suas famílias, já falei um pouco sobre isso. Você não é melhor do que os pais deles. É bem melhor substituir o autoritarismo pela construção de autoridade com base no respeito e no não julgamento. Então, como conquistar a autoridade profissional? Como ser visto pelos alunos, pela comunidade, pela família, pelas famílias dos alunos, né? Pelos colegas, como uma autoridade profissional. Não é pelo autoritarismo, ou seja, não é impondo as coisas e não é querendo parecer melhor ou maior. Você vai construindo a sua autoridade com base no respeito e no não julgamento. É naquilo que eu falei, você vai lá onde o aluno está, aceita e respeita ele como ele é, e você vai conquistando o respeito de cada um. Isso tem muito a ver com a postura interna que você se coloca diante dos alunos. Diante da gestão da escola ou dos colegas. Passo número 3. Desenvolver as suas próprias habilidades socioemocionais e o autocuidado. Porque quem não consegue cuidar de si, não consegue cuidar dos outros. Então, é muito comum professores querendo cuidar demais da vida do aluno e da família do aluno,
Mas o próprio professor está deprimido, ansioso, com problemas nos seus relacionamentos, tem dificuldade em ser pai, em ser mãe, em fazer a gestão da própria vida, a gestão da própria profissão, a gestão financeira, né? Então, eu trabalho com uma proposta sistêmica e holística. A gente olha para o ser humano como um todo, em todas as áreas. Então, por isso que eu defendo o professor, o profissional da educação, seja em qual função ou cargo que ele esteja atuando, é importante que ele primeiro cuide de si, se autovalorize, se autoconheça, né? Se fortaleça para que ele possa ir para os outros e levar algo de bom daquilo que ele tem. Lembrando que eu não posso dar o que eu não recebi ou o que eu não tenho para mim. Como que eu vou, por exemplo, levar para os meus alunos equilíbrio emocional para ter uma sala de aula tranquila se eu estou desequilibrado internamente? Como que eu vou levar para os estudantes a busca pelo sucesso, a vontade de crescer, de se realizar? Como eu vou levar para se eu não tenho isso? Como eu vou levar para o estudante o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, pelo aperfeiçoamento pessoal, se eu não tenho isso? Como eu vou levar para o estudante a não violência, a inclusão, a aceitação dos diferentes, se eu não tenho isso? Então, mas isso não quer dizer assim que o professor, cuidar primeiro de si, não quer dizer que o professor tem que ficar pronto, totalmente pronto para ir para o aluno, porque não existe ser humano pronto, né? Nós somos seres em construção. Mas o que eu digo é, eu não posso exigir demais, excessivamente do outro, coisas que nem eu consegui para mim. Então, o meu trabalho enquanto educador comigo mesmo, ele tem que ser constante. Constante. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, não para, né? Formação ao longo da vida. Como eu descobri esse segredo aqui? Em 2019, eu trabalhei então no sexto ano, que era terrível. Comportamento terrível, agressividade, eles se batiam, eles brigavam, era palavrão o tempo inteiro. E a diversidade de níveis de aprendizagem, de desenvolvimento era enorme. Muitas dificuldades de aprendizagem, alunos agressivos, gestos, palavras, né, de agressividade. Como dizem na família da minha esposa, é tudo que puxa para trás naquela sala de aula. Tem essa expressão na família da minha esposa. Então, eu estava fazendo terapia e curso de constelação familiar na época que eu estava nesse sexto ano. Foi aí que eu comecei a perceber o quanto a sistêmica pode nos ajudar. Eu já comecei a aplicar, então, o conhecimento, já estava aplicando o conhecimento sistêmico na minha vida e comecei aos poucos a aplicar na turma, né, na minha postura. E eu estava, então, aprendendo o efeito surpreendente na minha vida, porque naqueles últimos meses daquele ano, quando as turmas naqueles últimos meses do ano, quando as turmas costumam piorar o comportamento, com essa turma começou a acontecer um fenômeno contrário comigo. Eles começaram a melhorar justo nos últimos meses, nas últimas semanas do ano. Por quê? Porque eu fui mudando e os outros professores continuavam reclamando das mesmas coisas e se não piores. Porque eu fui mudando muito a minha forma de estar diante da turma, de me comunicar, de me relacionar com eles. E os efeitos foram impressionantes. As melhores aulas acabaram sendo nas últimas semanas do ano. E as melhores aulas de toda a escola que eu tinha, né, de todas as turmas que eu tinha, acabaram sendo nessa turma. Eles começaram a se comunicar mais comigo, a estar mais tranquilos, a se respeitar mais. E eles mudaram muito essa questão, né, da disponibilidade para fazer as coisas, para participar da aula, para fazer tarefa, atividade. Então, foi uma grande mudança. Então, a minha mudança de postura foi fundamental para que a turma pudesse mudar.
eu fui entendendo que aquilo que normalmente eu chamava, né, ou nós chamávamos de indisciplina, na verdade, é muito mais a nossa dificuldade de aceitar os alunos reais e de trabalhar com o que temos e de nos conectar com aqueles alunos. Às vezes nós ficamos travando uma briga enorme com os alunos que estão ali, querendo que eles sejam diferentes, e perdemos um tempo precioso que nós podíamos nos conectar com os alunos. Você provavelmente está pensando que, mais uma vez, eu estou jogando toda a responsabilidade em cima de você, certo? Bom, na verdade, eu estou tirando boa parte do peso. Se você cuida da sua própria saúde emocional, da sua vida pessoal e para de julgar os alunos e suas famílias, de querer ser melhor do que os pais deles, a carga fica bem mais leve para você. Vamos ao último segredo agora. Lembrando que permaneçam até o final se vocês realmente estão comprometidas, né, comprometidos, porque até o final eu ainda tenho algumas coisas muito importantes para dizer como vocês podem aplicar toda essa transformação na vida de vocês. Então, o segredo número 3. Como promover o engajamento nas aulas, melhorando os resultados de aprendizagem dos alunos, usando o conhecimento e a experiência que você possui, sem depender de mais formações. Passo 1. Desarme-se. A sala de aula não é um campo de batalha onde você deve vencer sempre. Você não está contra os alunos, mas ao lado deles, em direção ao conhecimento. E, gente, isso assim, ó, não culpo nenhum de vocês, porque eu também já me posicionei assim muitas vezes. E quando começa a haver problema na sala de aula, atrito, dificuldade, né? Quando a turma é difícil, quando eu acabo tendo problemas com um determinado aluno, é muito comum eu assumir uma postura em que eu me coloco contra os alunos, no sentido, eu me coloco na defensiva para ver quem é que ganha essa batalha. Resultado. Resultado, né? Normalmente os alunos ganham. Se eu continuo agindo dessa forma, porque eles são em maior número. Não é uma guerra, é juntos. Eu pego na mão dos alunos e vamos em direção ao conhecimento, à educação. Segundo passo, abandone a ideia do aluno ideal e pare de exigir habilidades e competências que eles não possuem e ensine o que eles precisam aprender, ou seja, prepare e conduza as aulas de acordo com o percurso formativo dos alunos reais. Então, eu volto na tecla agora do aluno ideal. Desista do aluno ideal no sentido de exigir competências e habilidades que ele não tem. Ah, eu peguei uma quinta, por exemplo, sexto ano. E aí eu olho para aquele sexto ano e digo: ah, mas olha como eles vieram dos anos iniciais, eles não dão conta disso, não dão conta daquilo, os professores não fizeram um bom trabalho, olha como que passaram esse aluno, e assim por diante. Eu vou cheio de julgamentos. Quando, na verdade, uma postura melhor seria eu olhar para esse aluno como ele é e como ele está, e eu preparar as minhas aulas de acordo com o nível desse aluno pensando no nível de dificuldade, né? Aí a gente pode entrar nas teorias da educação, no nível de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? É porque eu vou oferecer para o aluno algo que não seja tão fácil a ponto de não ter estímulo ou de não ter dificuldade, e algo que seja difícil o suficiente para que ele se sinta desafiado. Entende? Mas também, se for difícil demais, ele vai olhar para aquilo e vai achar: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Então, eu tenho que dosar. E muitas vezes, para dosar isso numa turma grande, nós precisamos conhecer bem os alunos e pensar estratégias que vão trabalhar com cada grupo ou tipo de aluno, né, dentro da turma. E, por último, promover a aprendizagem significativa, fazendo com que os conteúdos estejam relacionados com a vida real. Isso todo professor já deve saber, mas esquece muitas vezes. Ou seja, não adianta eu querer me conectar com o coração do aluno, não adianta eu querer me conectar com o coração do aluno, eu querer
trazer ele para mim, eu querer levar ele para o mais, eu querer fazer com que ele saia do ponto onde está, né, e busque mais conhecimento, mais aprendizagem, no próprio desenvolvimento, se aquilo que eu ofereço parece para ele não fazer sentido nenhum, não tem nada a ver com o que ele vive na família, na vida lá fora, com a vida real, ele não vê utilidade, ele não vê sentido, não tem como, percebem? É preciso, é muito importante que a aprendizagem seja significativa, conectada com a vida real do aluno, que ele veja sentido e utilidade naquilo que ele está fazendo, que ele está aprendendo, né? Estou vendo aqui os recadinhos. Boa noite a todos. Parabéns, professor, por espalhar conhecimento. Busque competências e habilidades individuais voltadas ao interesse do grupo. Perfeito, Silvia. É isso aí. Competências e habilidades individuais voltadas para o interesse do grupo. E assim, ó, os interesses do grupo, apesar de serem diversos, em alguns pontos eles se conectam, porque pessoas de idades próximas, né, têm interesses muito parecidos. Então, eu vou buscando compreender e conhecer esses alunos, entendendo o que a geração deles gosta, o que eles curtem, o que eles fazem no tempo livre, como eles passam as horas em casa, como que eles veem a vida. Quanto mais eu sei sobre eles, sobre como eles se comportam, sobre como eles vivem, mais eu consigo criar esses interesses do grupo, como você está falando. Muito bem. E às vezes, é claro, eu preciso pensar, né, em diferenciar ou variar a atividade para que eu consiga alcançar as múltiplas inteligências, os diferentes ritmos de aprendizagem, os diferentes tipos de alunos que eu tenho na turma. Pensar na avaliação, uma avaliação que respeite também todas essas diferenças, né? E isso é inclusão de fato, ok? Então, como eu descobri esse segredo? Há mais ou menos um ano atrás, uma aluna minha da graduação, com uma longa experiência em sala de aula, me disse estar com muita dificuldade com um aluno que estava no quinto ano, se eu não me engano, e não estava alfabetizado. Essa, essa professora, né, ela era minha aluna na graduação na época, é uma professora que já tem hoje 60 anos de idade, está no segundo cargo na educação, e ela estava numa turma de quinto ano, já tinha, né, trabalhado com vários tipos de alunos, várias idades e tal, e ela estava me questionando, né, como que um determinado aluno no quinto ano ainda não tinha se alfabetizado. Quando ela me falou um pouco sobre esse aluno e sua família, eu percebi que ela, de uma certa forma, estava julgando a família do aluno. Como julgando? Não é assim, eu não estou dizendo que ela estava fazendo algo de errado. Mas internamente ela olhava para esse aluno e ela sentia, eu acho que ele não dá conta. Eu acho que ele não pode aprender, eu acho que esse aluno não vai conseguir se alfabetizar. Os irmãos dele já não se alfabetizaram, foi o que ela me disse. É uma família complicada também, foi o que ela me disse, né? Então percebem que ela já olhava para a família e para o aluno com todo um julgamento interno. E quando eu mostrei para ela, através de uma dinâmica, de uma reflexão, né, ela compreendeu que a criança estava numa forte lealdade aos insucessos escolares da família. Muitas vezes, uma criança permanece na dificuldade porque ela quer se parecer com os irmãos ou com os pais que também fracassaram na escola. Mesmo que ela tenha potencial, ela já assume aquele rótulo de que ela não vai dar conta, que ela não é boa, que ela não é capaz, porque assim ela se sente mais parecida com os seus familiares. E a partir do momento que a professora entendeu isso, né, e a partir do momento que eu fiz a dinâmica sistêmica com ela conseguiu assumir uma postura diferente internamente. E ela já, em alguns momentos, ela já compartilhou essa história com outros professores, porque essa história é bem verídica, assim, e bem interessante, né? E chamou muita atenção. Diante disso, em poucas semanas, o menino estava alfabetizado.
Então, semanas depois, ela veio me contar. Não acredito o que aconteceu. Ele está lendo. E ela disse: eu acho até que ele já, um pouco, ele até já sabia, ou sabia muito, não sei, mas ele não soltava aquilo que ele tinha. É como se o potencial tivesse preso. A partir do momento que a professora mostrou na postura dela que confiava na capacidade dele, ele se soltou e deslanchou. Então, ele passou de um aluno que não escrevia e não lia na quinta série para um aluno que em poucas semanas estava entregando textos para a professora e estava ativo na sala, participando, lendo frases, textos, coisa que ele não fazia antes, né? Então, assim, é muito comum o aluno estar com dificuldades, então, preso ao seu sistema familiar. E às vezes o professor não consegue perceber porque não entende essas dinâmicas familiares que estão por trás. Pessoal, qualquer coisa aí mandem as perguntas, tá? Eu já vi aqui que entrou a Cleusa, depois eu vou abrir o microfone para ela. A Cleusa é minha mentorada e ela é diretora de uma escola e depois ela pode falar um pouquinho para vocês de como é o meu trabalho e como tem sido para ela. Inclusive, ela conhece essa professora que eu acabei de comentar, trabalha na escola dela hoje. Então, você provavelmente está pensando que é muita coisa para mudar de uma vez só e não vai dar conta, certo? Talvez vocês tenham pensado sobre isso. Bom, mas né, talvez eu tenha colocado até umas caraminholas aí na cabeça de vocês. Mas, na verdade, essa mudança pode acontecer gradativamente. E qualquer um consegue. Basta estar aberto para aprender e crescer. Pequenos passos farão uma grande diferença. E você vai se animar a continuar melhorando. Você acredita que essa abordagem funcionaria para você? Escrevam aí no bate-papo, sim, se você acredita que para você essa abordagem funcionaria. Escrevam aí. Sim, se você acredita que se você aplicar o que eu ensinei, se você souber como fazer, né, claro, e se isso funciona para tantas pessoas, se funcionaria para você. Coloquem aí sim, 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 se você acredita. Ok? Bruno colocando sim, Rosângela sim, Cleusa sim, com certeza. Cleusa pode provar, né, Cleusa? Quem mais? Sim, eu acredito que sim, ok? Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês, já que vocês acreditam. Se vocês dissessem que não, nem valeria a pena eu mostrar, né? Se você seguir o que eu apresentei no segredo um, no segredo 2, no segredo 3, você acredita que conseguiria fortalecer a sua autoridade profissional e conseguir resultados cada vez melhores na vida e na profissão, tornando-se uma pessoa inspiradora para os outros, para os seus alunos, para seus colegas em 2023? Agora eu vou querer mais sim de vocês. Você acredita? Aí, mais um sim. Isso. Sim. Isso aí. Vamos lá, estou vendo pouco e sim. Meus alunos são tudo para mim. Perfeito. Ok. Quantos de vocês estão animados com a possibilidade de finalmente alcançar isso? Eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês para poder aprofundar ainda mais essas estratégias, mas o tempo aqui é limitado. A Cleusa sabe que está comigo aí há algumas semanas. Na verdade, ela me conhece já do meu trabalho na escola, já do início do ano passado, né? Mas sabe que a gente vai fazendo esse processo pouco a pouco, porque mudanças, sim, sem saber a nomenclatura já usa essa abordagem. Outro ponto é agregar cultura maker na sala de aula, certo? Isso também funciona muito. Colocar os alunos para botar a mão na massa, para pensar soluções. Muito bem. Perfeito, Silvia. Silvia, você é professora de quê? Eu não sei se você respondeu lá no início. De qual disciplina ou que ano que você trabalha?
E se eu disser que para percorrer essa jornada, você não precisa percorrer Fundamental 1, certo? Você não precisa percorrer sozinho, você pode contar com o meu acompanhamento profissional. Você acredita que com o meu acompanhamento, nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir superar o drama da frustração profissional de forma mais rápida, sem cometer tantos erros? Vocês me permitem compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, onde eu acompanho profissionais de educação nesse passo a passo por 6 meses? Posso apresentar a minha proposta? Vocês estão de acordo? Ok, então fiquem até o final para entender direitinho como funciona. E no final, então, eu vou mostrar a oportunidade de vocês se aproximarem de mim, mais de mim e conhecer melhor o meu trabalho, certo? Eu acho que eu vou agora dar a palavra para a Cleusa, e aí eu apresento então a proposta, tá? Para que a Cleusa conte um pouquinho de como é. Eu sei que a Cleusa tem compromisso, eu não quero fazer com que ela fique aí esperando. Ela falou para mim: Ó, eu estou vendo que tu está fazendo aí um movimento, eu quero contribuir, porque, né, como diretora, ela está vendo os efeitos, e para ela também, né, para o trabalho dela e para a escola. Então eu disse: ah, que bom, será um privilégio, mas ela tem visita, então eu não quero tomar muito o tempo dela. Cleusa, deixa eu ver, o teu microfone está liberado? Será ali? Você consegue liberar o microfone? Já está liberado, certo? Então tá, então você pode falar com o pessoal, Cleusa. Então, boa noite. O meu nome é Cleusa, Cleusa Weber. Sou filha de Sebastião José Weber, Julieta Francis Weber. Sou casada, tenho um filho, 3 netos. Trabalho 32 anos na educação, sou professora de biologia. Há 8 anos estou na direção, por eleição. E há um tempo a gente vem com parceria com a Unidade, fazendo um trabalho na escola. Foi onde que a gente teve o prazer de conhecer o Ricardo, por intermédio do Jaison, né, da Unidade de Tuporanga, onde que trabalhou conosco nas capacitações de julho, início do ano, né? E final do ano ele propôs um vivencial para apresentar o trabalho dele, né, para a gente na escola, onde 8 professores toparam o desafio de 32, eu acredito, 34. Toparam o desafio, como diz o Ricardo, né? Quem que estaria ali? Quem que era para estar, né? Quem está hoje, segunda-feira à noite, como nós aqui, né? Tentando alimentar o nosso conhecimento, a crescer o que tem de bom. Então, é o meu último ano na escola. Mesmo assim, eu venho em busca de crescimento profissional, né? Porque a gente, há tanto tempo na educação, não vou ficar mais em sala de aula, nem na educação, sou consultora da Mary Kay, aonde que a gente também já buscou o Ricardo para fazer a mentoria no grupo. Eu já conhecia ele, mas as meninas adoraram, justamente por esse poder encantador que ele tem de falar o que a gente precisa ouvir, né? Quando ele diz que a gente precisa, primeiro de tudo, nos conhecer e cuidar de quem cuida da gente, que é nós, e saber o nosso lugar, né? À medida que a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe como se posicionar, nem à frente, nem atrás, nem ao lado, em si, o nosso lugar, né? Seja ele na nossa família, respeitando sempre os nossos pais, que também foi além do crescimento profissional, foi onde eu busquei. Eu cuido dos meus, ajudo a cuidar dos meus pais, a, acompanho um casal de idoso que são meus tios, que ela sempre viveu com a gente, com o pai. E aonde, quando eles têm 80, 78, eles vão tomando uma atitude de criança no nosso ponto de vista, né? E a gente acaba não aceitando. Foi quando a gente acabou vendo que é a responsabilidade deles, é a atitude deles, e a gente tem que exercer o papel de filho quando eles precisam estar pronto para ajudar e não querer que eles tomam as nossas decisões. Assim como também na escola, me ajudou muito a enfrentar os desafios, né? A receber pais,
e saber entendê-los, né? Porque a gente sempre usa uma muleta, ou sempre usa uma desculpa, ou um julgamento, né? E a gente precisa ouvi-los e saber o porquê que está acontecendo e se pôr no lugar. Então, eu percebi muita diferença no meu tratamento para atendimento das famílias na escola. E eles têm, com certeza, né? A minha escola é a Vereador Paulo França, pertinho do Parque de Exposições, lá no Cerro, aqui no Cerro Negro, Ituporanga. E eles são do interior, e ao ir para o centro, eles dão uma passada na escola, e às vezes a gente tem um montão de coisa para fazer, eles ficam batendo papo, 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 e eles precisam ser ouvidos, né? Qual é a forma certa de educar os filhos, os nossos? Aqui o nosso coração manda, né? Aqui no momento a gente faz que é o certo, então não cabe a nós julgar. E para que isso, né, para mim não me prolongar muito, para que isso dê certo, a gente precisa estar bem, porque quando a gente não está bem, eu vejo, vou falar por mim, né, não pelos outros, a gente tem o intuito de julgar e atacar. Quando a gente não tem argumento, a gente ataca. Então, participo do grupo, a gente faz pelo Zoom, assim como nós estamos participando hoje. Fizemos já vivencial, que é maravilhoso, o presencial mesmo, né? Presencial, né? O presencial, que não tem comparação, né? A constelação familiar, que só vendo mesmo para crer, quem nunca fez, né? Precisa conhecer. Então é isso aí. A gente é um grupo pequeno, nós somos em 6, mas é muito gostoso porque tu acaba um conhecendo o outro e o que é tratado ali, ali fica ali, se assim for da vontade de cada um, e só vem a crescer, né? Ajudar o nosso dia a dia, seja ele pessoal ou profissional. Não é um gasto, é um investimento para nós mesmos, né? É isso aí. Então, a Cleusa, ela, né, me falou que viria aqui de livre e espontânea vontade para dar esse depoimento, para ajudar o movimento a crescer, porque ela está vendo os efeitos, né, na escola e na vida dela. Então, eu fico muito, muito honrado, Cleusa, de ter você aqui dando esse depoimento e de ver que de outubro para cá, né, que a gente começou esse trabalho, de lá para cá a gente já está colhendo frutos, né? Na vida de várias pessoas, e como eu sempre falo, esse trabalho ele é uma expansão. Então eu melhoro, eu aprendo, mudo a minha postura, eu transformo a minha vida e aos poucos eu vou levando, né? Essa mudança, o sucesso e os bons resultados, eles vão contagiando os estudantes, as famílias, o local de trabalho, a minha própria família. Outras pessoas acabam conhecendo e vão entender o porquê por que que tu estás tão diferente? De repente as pessoas vêm me perguntar, né? O que está acontecendo? E de repente as pessoas começam a falar contigo de uma outra forma, porque a gente vai mudando internamente e os resultados são percebidos, né? Por isso que eu falo, tornar-se inspiração, porque aos poucos a gente vai se tornando uma pessoa que inspira os outros, não por ser melhor do que ninguém, mas porque a gente está em constante crescimento e as pessoas olham para esse crescimento e elas percebem o quanto é bom. E elas também querem, né? Cleusa, não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Talvez, só para finalizar, o que fez você... O que fez, não. O que faria hoje, né? O que você diria hoje para alguém que está aqui, para um profissional, um professor da sua escola, ou para um profissional que esteja me acompanhando pela primeira vez, que seria decisivo para que a pessoa pudesse entrar e fazer parte da mentoria. Talvez o ponto principal, aquilo que realmente você acha que mais vale a pena. Hoje à tarde nós estávamos conversando sobre isso ainda, né? O que faz valer a pena participar é cuidar da gente, né, Ricardo? Esse mundo tão tumultuoso que está aí, se a gente não cuidar do nosso psicológico, da nossa saúde mental,
não tem como refletir num bom trabalho. E não tem como eu entender o meu aluno se eu estou cheia de problemas. Então, à medida que eu cuido da minha saúde mental, eu vou melhorar o meu profissional. Ouvi também hoje à tarde, mas é teu último ano, que idiotice, não é meu último ano, eu tenho 50 anos e eu quero viver bem mais anos e, né, eu vou sair da educação ou da escola, eu diria assim, né? E amanhã só a Deus pertence. Eu quero e tenho muito tempo pela frente. Então eu quero melhorar o meu profissional, sim. Nós estamos na frente aí e as crianças cada vez estão mais doentes, a sociedade está mais doente e nós precisamos estar bem para recebê-los, né? É Até como tu teve disse, né, Cleusa, um caso de um suicídio de um aluno de 15 anos na tua escola há 2 semanas, né? Que foi bem difícil de lidar. E assim, a vida hoje é isso, né? Todos esses desafios que estão chegando. E quanto mais nós cuidarmos de nós e mais fortes estivermos, melhor. e nessa situação desse menino, né, de 15 anos, que acabou tirando a vida, por sei lá qual motivo, né? Mais familiar, eu acredito, pelo que a gente sabe. Mas aí a gente percebe o quanto que a gente precisa estar bem equilibrado para saber lidar com todas as fofocas, com todos os dizeres, né? E que vão surgindo, porque se a gente não estiver preparado, o carro desanda de vez, né? O grupo precisa da gente, então a gente tem tantos os alunos, a classe, os professores. Então, nós temos, graças a Deus, um grupo bom que também faz o acompanhamento com você. Então, essa união aí fortaleceu muito, fez com que a gente falasse a mesma linguagem, né? Que bom, Cleusa. Então é isso, é Obrigado. cuidar de quem cuida da gente, né? Sou muito grato pelo teu depoimento, tá? E agora eu vou apresentar então a proposta para o pessoal. Uma boa noite para ti. Aproveita a tua visita, tá, Cleusa? Obrigada. Eu vim escondidinha aqui rapidinho, mas só tenho a dizer que eu hesitei em entrar, mas não me arrependo e quero continuar. Que bom, que bom. Boa noite a todos. Então vamos lá. O que você leva ao participar do meu grupo de mentoria? Encontros semanais ao vivo pelo Zoom, com conteúdos e orientações individualizadas. Então, toda semana, uma semana na quinta à noite, na outra semana no sábado à tarde. Nós nos encontramos no Zoom, né, como a gente está fazendo aqui, mas é só aquele grupo, né, eu tenho uma parte, a primeira parte é de conteúdo, que é uma parte mais de conhecimento, de reflexão, de autoanálise, e depois orientação individualizada, onde eu abro o microfone dos alunos, né, onde cada um dos mentorados, cada um pode fazer a sua pergunta e pedir orientação individual. Nessa orientação individual, eu já fiz vários tipos de exercícios e também, né, eu respondo diretamente as perguntas das pessoas sobre as necessidades que elas estão enfrentando. Por exemplo, uma situação específica com um aluno, né, na relação dela com ela mesma, com a família, com as famílias dos alunos, com a escola, com a profissão, com a equipe de gestão. Então, não importa o tipo de pergunta, tá? Né, o meu conhecimento, a minha experiência, a base que eu tenho, me permite facilitar esse processo de buscar uma resposta e uma orientação para o professor, certo? Acompanhamento pessoal durante todo o período, então, durante esses 6 meses, você está no grupo do WhatsApp, da mentoria, né? E tem o meu acesso direto pela plataforma da Evolucionar e pelo WhatsApp. E aí pode falar comigo e tirar dúvidas ou compartilhar questões, né? Seus avanços, seus sucessos, né? Tirar uma dúvida que aconteça entre um encontro e outro, dúvidas sobre as tarefas, cada encontro tem uma tarefinha para ser aplicada no sentido da própria autoaplicação, geralmente, ou na aplicação no trabalho, na vida profissional, né? Todos os encontros são gravados, caso você não possa e não queira participar, não queira não, desculpa, caso você não possa participar,
e queira ver depois, né? Então, faltou no encontro, por exemplo, o encontro de sábado à tarde. Ah, mas neste sábado eu tenho um compromisso da escola, ou vai vir uma visita de, sei lá, de longe, eu tenho que receber e tal. Ok, não participa, não assiste. Se quiser me envia a pergunta, alguma dúvida que tenha, e aí depois, né, fica lá gravado na plataforma, a hora que você quiser entrar e assistir, está lá disponível. Tem o grupo VIP do WhatsApp, que eu já comentei. Os bônus. Primeiro bônus. Imersão presencial de um dia, com data a combinar, para encontrar-se pessoalmente com o grupo e viver uma experiência mais intensa de transformação. Aqui é o seguinte, ó, para o pessoal que está, que era todas as pessoas aqui locais, eu ofereci esse dia, né, bem tranquilo, mas para quem é de longe, eu também vou oferecer esse dia. Ainda tem, a data ainda está a combinar para as pessoas que entrarem agora, mas essa imersão presencial, ela vai ser aqui em Santa Catarina, provavelmente aqui na nossa região, mais possivelmente em Rio do Sul. Mas isso não impede, por exemplo, que alguém da Bahia, do Rio Grande do Sul, seja lá de onde, né, venha para cá e participe da imersão de um dia, tá? A gente faz num período que for de melhor comum acordo, e a despesa do dia, ela já está paga, quer dizer, não vai precisar pagar ingresso, né? O que a pessoa vai precisar é arcar com a própria viagem, tá? Mas, né, esse ingresso nessa imersão de um dia presencial está liberado para quem entrar, ok? É um bônus. Tem materiais complementares, você recebe gratuitamente materiais trabalhados nos encontros, meditações, vídeos, entre outros. Uma sessão individual comigo, uma consultoria sistêmica uma sessão de consultoria sistêmica de 1h30 comigo para trabalhar uma dificuldade que você escolher. Então, além de participar durante esses 6 meses dos encontros no grupo, você ainda tem direito a uma sessão, né? Você vai escolher dentro desses 6 meses um dia dentro da minha agenda que seja compatível para você fazer uma sessão de consultoria comigo. A Cleusa já fez a dela, foi muito legal, né? Foi muito assim proveitosa. Na verdade, a gente até ficou, acho que umas 2 horas na sessão dela, porque era muita coisa para, né, que ela quis olhar e trabalhar e tal. E eu me entrego mesmo nessas sessões, é bem, bem legal. Você vai aprender o quê? A ter mais autoconfiança e equilíbrio para lidar com o dia a dia do trabalho e as situações desafiadoras. Você vai aprender a desenvolver uma mentalidade mais positiva e aberta para a mudança. Você vai aprender a melhorar o foco e a autorresponsabilidade pelos resultados, a ter maior sensação de realização pessoal e uma vida mais equilibrada, melhorar na empatia e nas conexões com os alunos e suas famílias, ter maior clareza das dificuldades, suas causas e de como é possível agir de uma forma diferente. Você vai melhorar os resultados no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos em menos tempo, diminuir os conflitos de ocorrências desagradáveis e intervenções externas na sala de aula, vai ampliar o seu repertório teórico-prático multidisciplinar e sistêmico para criar experiências criativas de aprendizagem centradas no uso de metodologias ativas. Vai melhorar a saúde física e emocional, bem como nas relações interpessoais e familiares. O que você vai se livrar? Do que você se livra ao entrar para o meu grupo de mentoria? Do peso da insatisfação profissional e da falta de reconhecimento. Da sobrecarga emocional proveniente das dificuldades profissionais que acabam desequilibrando sua vida pessoal. E você também vai se livrar de ficar procurando dicas, métodos, formações e estratégias que, no fim, não dão muitos resultados na prática. Como aquelas formações, às vezes, que acontecem início de ano, meio de ano, na escola, ou que a gente, né, que você adquire online, ou enviadas pelas secretarias, mas que nem sempre tem muita aplicação prática, o que transforma, de fato, a sua conexão com os alunos e os resultados do seu trabalho. E muito menos, né, são trabalhadas essas questões do próprio ser do professor, que hoje precisa de tanta atenção, né?
tantos professores com síndrome de burnout, depressão, ansiedade, problemas físicos resultados de tanto desgaste emocional e do excesso de trabalho, né? Então, tudo isso a gente trabalha na mentoria para que você possa se livrar dessas questões pesadas na sua vida. Eu ia passar o depoimento da Cleusa, mas como ela entrou pessoalmente, né, ela gravou um vídeo antes, ela disse, se der, eu entro. Então, ela entrou, então eu não preciso passar o vídeo. Como a mentoria Evolucionar Educador, com a mentoria Evolucionar Educador, você vai poder implementar a postura sistêmica e evolucionária, né, que resolve a dificuldade da insatisfação com a profissão e muitas outras para você. Você vai poupar muito tempo e dinheiro, pois vai viver um processo de formação continuada, constante, construção de networking, porque você vai conhecer pessoas de outras regiões, de outras escolas, e pessoas que estão num nível de busca de autoconhecimento, de expansão de consciência, de melhora profissional, que vai agregar muito no seu trabalho e na sua profissão, né, e na sua vida pessoal também. O desenvolvimento, na construção do desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então, esse networking, essas conexões novas também vão ajudar muito você. Porque você poderá também aplicar toda semana que aprendeu e já verá resultados rápidos. Todos os mentorados, de uma semana para outra, falam dos insights que tiveram, das mudanças que fizeram, dos resultados, das melhoras, porque a mudança ela é constante. Toda semana a gente trabalha alguma questão que precisa de uma compreensão e a pessoa vai para a sala de aula, vai para a vida, vai para o trabalho, com um novo olhar e isso vai dando resultados. E a cada encontro as pessoas vão trazendo os resultados. Por ter acesso a uma abordagem e a um profissional com vasta formação, ampla experiência na área de educação e condições de conduzir o grupo, também do ponto de vista terapêutico, porque esse grupo, ele acaba também, pela minha formação em constelação familiar, por todos os meus estudos, em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? E agora também, cursando para psicologia clínica sistêmica, quase no final do curso, eu tenho uma ampla visão, né, do ser humano e da vida, e os atendimentos individuais em grupo acabam sendo também, funcionando como, esse grupo acaba sendo meio que um grupo terapêutico também, um grupo de autoajuda, né? De ajuda mútua, na verdade. Para quem é esse grupo de mentoria? Para profissionais de educação que querem ter mais autoridade profissional, para profissionais que estão frustrados e não se sentem reconhecidos como deveriam, para aqueles que sofrem com transtornos emocionais e sintomas físicos decorrentes disso, para professores que atuam em qualquer nível e qualquer idade, gestores escolares e educacionais que querem melhorar sua própria autoridade e a postura e ajudar os alunos, por exemplo, como a Cleusa. É essencial que estejamos bem para que possamos cuidar dos outros. O comentário que eu vou deixar aqui. Ok, muito bom. Profissionais de educação que ainda acreditam na profissão, que levam a sério o seu trabalho e não querem esperar pelos outros para começar a mudar. Não sei se vocês ouviram um barulho aí, tinha uma cigarra aqui na minha sala e ela estava fazendo um barulho alto. Eu espero que não tenha atrapalhado, que vocês tenham conseguido me ouvir. Até me aproximei do monitor, da tela, para poder não atrapalhar tanto. E funciona mesmo que você não acredite ou nunca tenha ouvido falar sobre a postura sistêmica. Mesmo que você já esteja desanimado da carreira e estava pensando em abandoná-la. Que é o que já aconteceu comigo, né? Mesmo que você já tenha feito muitos cursos e formações e tenha se decepcionado com a pouca aplicabilidade prática e os fracos resultados. E mesmo que você não acredite muito no ensino à distância. Por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala de uma mentoria em grupo online, pensam que é ensino EAD, né? E é muito diferente. Vocês podem ver aqui,
Aí é claro que assim, ó, aqui alguns de vocês estão com a câmera desligada, né? Não falaram e tal. Mas no grupo, é um grupo fechado, cada um é acolhido, todo mundo, né, todas as pessoas que participam abrem sua câmera, falam das suas questões, interagem comigo. É muito rico, é como uma sala de aula, ou como um grupo, né? Como a gente, quando a gente faz um vivencial numa escola, né? Coloca as pessoas num grande círculo e a gente conversa, é mais ou menos assim que funciona, só que online, né? Muda só o veículo, não muda muito a metodologia. O que você precisa fazer para fazer parte? Então agora entra a maneira de participar, tá? Assim que terminar aqui a live, né, a aula, eu vou disponibilizar para vocês um formulário de aplicação, tá? Eu vou disponibilizar lá no grupo e também no meu na bio do meu Instagram, tá? Então, lá no grupo do Whats, de onde vocês vieram para cá, né? E também na bio do meu Instagram. Você vai preencher uma aplicação, é um formulário bem simples, você vai dizer por que que tem interesse em entrar na minha mentoria. Eu vou analisar as suas respostas e eu vou agendar, eu vou entrar em contato. Você vai me deixar lá o número do seu celular e o horário disponível. Eu vou entrar em contato, você vai ganhar uma sessão de meia hora, uma sessão de diagnóstico de meia hora para a gente trocar uma ideia e para eu perceber se é o momento de você entrar na minha mentoria, tá? Essa sessão, então, ela é gratuita e nela você vai ter clareza sobre o que precisa fazer para conquistar sucesso profissional com qualidade de vida e tornar-se inspiração. Eu estou abrindo agora apenas 10 vagas para essa sessão gratuita, tá? E de diagnóstico. Então, quanto antes daí vocês preencherem o formulário, né? Mais rapidamente vocês vão poder, mais rapidamente eu vou poder falar com vocês e agendar essa sessão. E como eu vou colocar o link lá no grupo, talvez mais pessoas preencham, enviem, porque essa aula é bem provável que eu vou disponibilizar a gravação para quem não pôde entrar agora, porque a gente sabe que a vida é muito corrida, muitas das pessoas que estão lá no grupo não conseguiram entrar, e eu vou disponibilizar por um tempo, talvez um dia, né? Talvez um ou mais dias, mas por um tempo limitado eu vou disponibilizar essa aula. E aí é claro que mais pessoas talvez vão procurar e preencher, né? Digam para mim aí se vocês querem. Ó, o Bruno já está dizendo aqui eu quero. Se vocês têm interesse, querem que eu envie, então, que eu disponibilize o formulário para vocês ganharem essa sessão de diagnóstico gratuita, né, sem compromisso comigo, para a gente ver se é o seu momento de entrar na minha mentoria e para eu explicar direitinho mais detalhes, tirar todas as suas dúvidas. Ok? Então, depois eu vou lá no grupo, né, e disponibilizo para vocês, certo? E agora, né, você só perde se não tomar uma decisão agora, né? E assim que terminar aqui, você ir lá preencher o cadastro, tá? Se você chegou até aqui é porque você realmente está levando a sério e quer mudança. Licença aí, professor. Oi? É, e para quem não conseguiu acesso ao grupo, eu entrei diretamente pelo link. Ah, você entrou pelo link? O Sim, link você recebeu no e-mail? isso. Ah, tá. Então eu disponibilizo o formulário lá no e-mail também, tá? Assim que Ah, terminar tá. aqui, eu também acho que eu posso pegar. Se vocês me derem um segundo, eu pego o formulário lá e já disponibilizo aqui para quem já está aqui ao vivo, tá bom? Ok, melhor ainda. Então tá, eu coloco aqui no bate-papo, vamos lá. Só um minutinho para eu poder sair aqui acessar aqui a outra tela e já pego aqui o link e passo para vocês.
Perfeito. Estou aqui com o link, eu vou colocar aqui no bate-papo, tá? Eu acho que vocês conseguem dali. Isso, dali vocês conseguem clicar. Ok. E se você não está ainda no nosso grupo, eu vou colocar aqui também o link do grupo, né? Que você pode entrar ali também no link do WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui é o link do grupo do WhatsApp também, que você pode entrar, né? E fazer parte lá do nosso grupo também. Porque outras aulas, outros eventos como esse vão acontecer e aí você fica informada também, certo? Agora estou aberto para dúvidas. E se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto, não sei se vocês se disponibilizam para isso, senão também não tem problema, né? Senão a gente podia tirar uma foto aqui e registrar como foi o nosso encontro de hoje. E eu estou aberto para dúvidas, questionamentos, podem enviar pelo bate-papo, podem. Ok, então vamos tirar a foto. Deixa eu só dar o print então aqui. Alguém gostaria de abrir a câmera? Aí a gente já faz. Se não, fazemos assim mesmo. Só com os nomes de vocês aí. Professor, eu tô no meu quarto, tô Tran- gripada, não tô numa situação muito legal para sair na foto. Tranquilo, e ainda mais essa hora da noite, né? É, Muitas vezes as pessoas já estão de pijama, já estão. É claro que assim, por exemplo, depois do grupo de mentoria, né? Aí as pessoas já se arrumam um pouquinho, elas já se. Porque aí as pessoas é, acabam encarando como um compromisso, né? isso, Diante do verdade. grupo. Mas aqui tranquilo, tá sem problema. Já tirei o print, tá? Depois eu posto. Cláudia, Samile, Cleusa, a Cleusa já saiu, eu acho, né? Todas que estão presentes, todos, todas, né? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tem prazo para esse envio do... Então, quanto antes melhor, porque depois se vai ficando mais para frente o meu agendamento, entende? Ah, tá. E aí, assim, como a minha agenda já é bastante cheia, por exemplo, se você demorar para enviar, e corre o risco até de repente, né, porque eu estou abrindo só algumas vagas agora, de repente eu não conseguir mais atender você. Então, assim, Sim. se mandar preencher hoje ainda ou amanhã, é bem tranquilo, daí eu já priorizo, é uma das primeiras pessoas eu coloco você, daí. Eu vou por ordem de chegada, tá? O formulário que chegar primeiro, eu agendo primeiro. Ok? Mais alguém tem dúvidas? Não? É isso então? Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Obrigada por participar, né? E a gente se vê, ok? Preencham então direitinho o formulário e até mais. Permaneçam lá no grupo, que sempre que tiver mais alguma coisa também eu vou avisar. Abraço então e boa noite.